Bem-vindos, bem-vindos. Dentro da linha, do autoconhecimento, dentro da linha do despertar e do autoconhecimento, surge uma questão muito básica que precisa ser considerada em algum momento. Começo, meio, um pouco mais adiante, mas em algum momento precisa. É questão que precisa ser observada, porque traz muitos desdobramentos, observada com cuidado, com atenção. As crenças que surgirem a respeito disso precisam ser observadas e questionadas. As ideias que surgirem, os preconceitos que surgirem. Afinal, o que é humano? O que define humano? O que é um ser humano? Existem características especiais que definem o que é ser humano? Até onde vão essas características? Quais são os limites? Se você não se conhecer, o mais básico de tudo, que é o ser humano, vai ficar muito complicado a gente ir adiante, aprofundar esse debate. Será que o que define o ser humano é essa estrutura, esse computador biológico? Todas as suas partes, com toda a sua dinâmica, máquina maravilhosa? É isso que será que define o ser humano? Será que é essa energia vital que tão peculiar a todos, tão variável, Tem as pessoas muito intensas, tem aquelas pessoas mais lentas, tem as pessoas mais ou menos, tem os moderados, tem os exaltados, por aí vai. Psicologia, psicanálise, outras escolas aí classificam o ser humano de várias formas, Essas características humanas. Será que esse elã vital? Será que são as nossas emoções? 5, 6 emoções que nós temos bem definidas, Será que são os sentimentos? Emoção, mais os pensamentos, mais os processos mentais, sentimentos. Na internet a gente encontra aí em torno de 400 sentimentos diferentes. Muita coisa, muita coisa. Será que é isso que nos faz humanos? Eu creio que outros pensadores, bem melhores do que eu, bem mais preparados do que eu, fizeram essa pergunta. Então, se você for para a internet pesquisar, se você buscar um livro, filosofia, algo assim, você vai encontrar muita informação. Mas a gente precisa ir um pouco além, porque algumas coisas não foram questionadas. Será que é o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar tão peculiar, o nosso olhar para a realidade que nos faz humanos? Será que são as nossas realizações? Todos nós temos medo da morte, então nós queremos o nosso sangue nos descendentes, nós queremos o nosso nome nas ruas, nas salas, nos prédios. Esses dias eu estava passando por uma rua aqui da cidade e vi um nome lá. Quem será aquela pessoa, que está ali? Mereceu ter o nome de rua, mas quem será aquela pessoa? Ken Wilber traz para a gente essa questão, o Thanatos, o medo da morte. Então a gente tenta se proteger dessa dissolução. Será que nós somos a personalidade? Seja pela psicologia, pela psicanálise, filosofia, seja dentro da visão do Vedanta, que é muito interessante, a personalidade. Será que nós somos isso? Muitas perguntas, Pouco consenso. Mas se a gente fizer um pequeno exercício, nós vamos ter alguns bons questionamentos e algumas boas observações. Se viemos a ter algum problema com o corpo físico, se ocorreu alguma coisa com o nosso corpo físico, nosso computador biológico, continuamos a ser humanos? Sim. Embora a gente não possa se locomover, talvez a gente perca a sensibilidade, mas continuamos sendo seres humanos. Mesmo que a gente fique numa situação extrema, em que a gente não tenha movimento mais, a gente não tenha controle sobre o corpo, funcione o nosso corpo por instrumentos, equipamentos, ainda assim nós continuamos humanos. Nós podemos interagir de várias formas.
Será que são as emoções, os sentimentos? Tem pessoas que agem praticamente sem nenhuma emoção, não demonstram sentimentos. Tem pessoas que têm os seus sentimentos muito bem controlados. Tem pessoas que se deixam levar demais pelos sentimentos, pelas emoções. Mas se eu tirar, né, essa camada, continuo sendo humano, continuo pensando, querendo, desejando, gostando ou não gostando, controlo meus sentimentos e, né, e sobra a nossa mente. Sobra a nossa mente. Algo tão em simbiose com o cérebro físico que muitos cientistas afirmam que a mente surge do cérebro, da complexidade cerebral surge uma mente. Então, se eu parar de pensar, continua a ser humano? Parar de pensar, né? Parar de pensar. Eu vivenciei uma situação, algumas vezes, depois de ter participado de um ritual de ayahuasca, no dia seguinte. Foram muito bons os rituais, porque a gente chegava à noitinha, tinha uma preparação e tudo, né? Aí tinha vivência, troca, momento, e aí a gente ia dormir no local, e no outro dia, né, a gente conversava, interagia e se percebia. Então havia um bom tempo disponível para isso. Não era aquela coisa de chegar, participar e depois ter que ir embora, ter que dirigir coisa e tal, voltar para a vida, né? Sem internet, porque a gente não voltava para as redes sociais. E uma coisa muito interessante que eu percebi, ocorreu em algumas vivências, não foram todas, durou 15, 20, 30 minutos, dependendo da situação, foi uma limpeza, foi quase um quadro em branco. A minha mente, como se ela não existisse. Acordei no outro dia, levantei, lavei o rosto, escovei os dentes, comi alguma coisa, sentei e percebi. Não havia nada na minha mente. Muito interessante, né? Não havia esses pensamentos, essas ideias, essas preocupações diárias, essas ponderações. Eu sentei ali e aquele silêncio, assim, foi algo marcante. Marcante. Não durou muito. Não durou muito. Mas é possível parar esses pensamentos, porque parte dos nossos pensamentos é algo intrínseco da nossa mente com o nosso cérebro. Existe uma região do cérebro chamada de rede neural padrão, que dá esse senso de eu, que dá esse senso de estar pensando. E isso para. É possível. Técnicas meditativas, você não precisa ir pela ayahuasca, né? É uma ferramenta um pouco complicada. Você pode ir pelas técnicas meditativas, levam você a esse estado de parar pensamento. Perceber espaço entre os pensamentos é algo fantástico, algo fantástico. Nós paramos os pensamentos, nossa mente para de gerar coisas, não temos emoções, estão tranquilas ali, calmas, o corpo está tranquilo, mas subsiste algo. Algo está um pouco além disso. Algo que muitos chamam de testemunha, de observador. E você pode, também com alguma técnica meditativa, com alguma prática, ter consciência da sua consciência. Ter consciência que você está consciente. É como se fosse algo a mais dentro de você. Está ali o Luiz fazendo as coisas dele todo dia, coisa e tal, e tem algo olhando aquilo dentro de você. Porque o Iber nos traz essa questão, né, que somos todos um. Esse algo dentro de nós é o mesmo dentro de todos os seres humanos. Então a mente também não diz que nós somos seres humanos. Porque essa mente, simbiose com o cérebro, né, e algo mais, pode ser descartado e ainda assim há algo em você. Será que isso é ser humano?
talvez a gente tenha ido longe demais nessa questão, né? essa observação, nesse questionamento, nessas experiências. Pode ser. Talvez o ser humano seja isso. Um corpo de forma humanoide, com 5 sentidos, com algumas 5, 6 emoções, um monte de sentimentos, pensamentos, ideias, tendo uma vida no planeta, com uma série de experiências, uma série de vivências, início, meio e fim, relações com outros, relações com o mundo ao nosso redor, com essa realidade ao nosso redor. Talvez ser humano seja essa experiência, né? Seja a experiência. Não seja corpo, nem a mente, nem sentimentos. Não sejam essas características que a experiência nos proporciona. Talvez ser humano seja essa experiência interessantíssima, divertidíssima, e que a gente precisa extrapolar um pouquinho, porque a ciência diz que você morre e acabou. Algumas religiões dizem que você morre e acabou. E algumas filosofias, algumas crenças, algumas áreas, pessoas que estão estudando, por exemplo, experiências de quase morte, experiências fora do corpo, nos trazem que alguma coisa continua. O que é humano ainda continua. E que talvez volte em outras encarnações. E nós temos esse ciclo, né, de repetição. Mais intenso, menos intenso. Uma espiral subindo. Um dia a gente sai disso tudo. Talvez um dia, quando a gente sair disso tudo, a gente deixe de ser humano. Talvez a gente deixe de ser humano. Já existem experiências, né, de transferência de cérebro. Tiram a sua espinha dorsal e tudo e colocam em outro corpo. Tem pessoas que não querem morrer, não querem que o corpo morra, não querem começar de novo. Já existem experiências e filmes interessantes, Carbon Altered, né? Carbono Alterado, é uma série, se não me engano, da Netflix, onde a consciência é transferida para um chipzinho de computador. E aí você gera corpos, com a característica que você quiser, ou que você puder pagar, e você transfere essa consciência para lá e para cá. Você faz inclusive um upload para a nuvem da sua consciência, caso venha a estragar aquele disquinho, você tem uma cópia sua lá, reservada, guardada para voltar. Muitas coisas ficam perdidas, mas ainda assim é válido o questionamento. É válido. E tem outros. Não vamos nos perder muito com isso. Mas eu penso que a gente, sem chegar a uma conclusão, a gente precisa questionar todos esses aspectos e precisamos ter uma ideia básica sobre isso. O que é ser humano? E dentro desse questionamento, a gente precisa identificar aquelas coisas que são muito caras para a gente. Porque para muitas pessoas, ser humano é amar. Amar. A gente não sabe muito bem o que, mas essa capacidade de amar é o que caracteriza o ser humano. Para outros, o ser humano é o pensar, é o raciocinar, é o mental. As ideias, os pensamentos, a criatividade, é isso que é o ser humano. Para outros é esse ciclo, esse samsara, essa repetição que é o ser humano. Eu fico com a experiência completa. Então, mesmo que esse computador biológico morra, pare de funcionar, alguma coisa continua e continua crescendo e se expandindo. Eu fico com essa resposta. Para mim, isso é o que me satisfaz, embora não tenha provas, embora não tenha grandes evidências, grandes fatos, né? Mas eu tenho algumas experiências, principalmente com saída do corpo, experiência fora do corpo, que me trazem um pouco mais de visão a respeito de tudo. Então, para mim, ser humano é essa experiência muito complexa, muito complexa. É essa experiência que absorve demais a gente, que nos prende realmente. Termina essa vida aqui, você sai do corpo, o que você quer fazer é voltar de novo. Você quer começar de novo.
você veio rico, você quer continuar rico, ou se você veio pobre, você quer ser rico, ou se você é rico, você quer experimentar o pobre, se você veio com homem, você quer com mulher, se você... Tantas e tantas variáveis envolvem a vida humana, a experiência humana, que muitas vezes ela se torna cansativa, ela se torna inviável. Porque a gente quer controlar, a gente quer determinar algumas coisas. E aí a gente percebe o quanto, se observa o quanto eu quero questionar, né, o quanto eu quero observar essas minhas necessidades, essas minhas vontades, esses meus desejos. Controle, saber, importante. Certo, pessoal? Voltaremos em breve.